Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 17 de outubro. A igreja celebra hoje a festa de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi bispo e mártir e sofreu muito, defendendo a igreja contra a divisão e principalmente também defendendo a igreja contra as heresias que tentavam dividir a igreja. Ele viveu do ano 50 até o ano de 107. E ele foi morto no Coliseu de Roma, sendo jogado às feras. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto falava, eis que um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. E Jesus aceitou o convite, pôs-se à mesa e começou a alimentar-se. O fariseu começou, então, a pensar no seu íntimo. Ele não lavou as mãos como manda a tradição. Jesus, percebendo isso aí em seu coração, disse-lhe: Vós, fariseus, costumais lavar os copos e os pratos por fora, mas não vos preocupais com o interior. Hipócritas, vós carregais maldades e roubos em vosso interior. Por acaso aquele que criou o exterior não criou também o interior? Pois eu vos digo, dai esmola de vossas posses e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o nosso evangelho é bem pequenininho. E ele também traduz um pouco o espírito da primeira leitura da carta aos Romanos, onde Paulo fala que os homens, seduzidos pelas suas convicções próprias, seduzidos pela autossuficiência das suas inteligências, foram capazes de desvirtuar o valor do Evangelho, de desvirtuar o sentido do Evangelho, convertendo o Evangelho somente num conjunto de letras, num livro de história, numa cultura antiga, que pode ser estudada academicamente, cientificamente, mas que não leva aquele que estuda a converter-se e a beber do Espírito do Evangelho. Ele apresenta um Evangelho engessado, preso e aprisionado somente na dimensão humana de cada homem e de cada mulher. E assim, então, eles fazem o Evangelho falar aquilo que eles querem, mas não aquilo que Deus quer. Eles amordaçam a boca do Evangelho, o espírito do Evangelho, de tal modo que o Evangelho então deixa de ser uma força viva e se converte somente num livro de história. Hoje também no Evangelho nós vamos ver este espírito, porque enquanto Jesus está ensinando, enquanto Jesus está anunciando a palavra, eis que um fariseu, e os fariseus eram inimigos de Jesus, convidou-o para poder ir jantar em sua casa. E era muito comum na casa dessas pessoas, dos judeus e desses fariseus, eles acolherem o hóspede com alguns ritos próprios. Água para os pés, água para as mãos, o beijo da paz e o perfume na cabeça. Tanto é que em muitas casas existia uma piscina para um banho ritual de purificação. De tal modo que quando o fariseu observa aqui que Jesus não lavou as mãos para a refeição, não é por causa de uma prática de higiene. Vai ver que Jesus tem até lavado as mãos para poder cear. Mas aqui ele está recordando e cobrando aquele rito de purificação, um ritual da sua religião. De tal modo que Jesus então não executou esse rito, não realizou esse rito. E é isso então que causou indignação no coração do fariseu. Geralmente Jesus acusa os fariseus somente de exterioridades, de valorizarem as roupas, os ritos, os melhores lugares, os títulos, mas não de se preocuparem com o interior, com a vida interior. E é interessante que um bom tempo também da nossa história recente, nós também padecemos muito dessas ideias.
de homens e mulheres da nossa igreja também, que saindo do rigorismo do passado, de uma tendência rigorista do passado, mergulhou também numa tendência rigorista de permissividade do presente. São dois extremos. Sair da escravidão do rigorismo do passado e mergulhar também numa tendência ou numa cultura de permissividade, de tal modo que muitos diziam que já não precisava mais confessar porque não tinha pecado, que já não precisava mais jejuar porque isso aí era coisa antiquadas e era somente coisas do passado, que já não precisavam mais algumas práticas da nossa fé porque isso aí já passou, isso era só de uma religião passada. E Jesus nos diz que é isso aí também e essas outras coisas que ele ensina. Aquilo também e as outras coisas que ele ensina também. De tal modo, então, que hoje a questão de Jesus não é negar o valor da purificação, mas é justamente de desmascarar uma falsidade religiosa que se edifica em cima somente do exterior e não cultua e não cultiva o interior. E ele vai dizer, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Vós vos preocupais somente com aquilo que é exterior, mas esqueceis o interior. E Jesus vai dizer que a verdadeira purificação, o verdadeiro rito de purificação, diz ele, está na misericórdia. Da esmola, das vossas posses, e tudo então ficará puro para vós. A misericórdia é que purifica as nossas ações. A misericórdia sempre foi declarada e declamada pelos nossos profetas do Antigo Testamento. A misericórdia sempre foi também proclamada pelo Senhor Jesus em todos os seus evangelhos. Quando carecemos de misericórdia e realizamos as obras somente por exterioridade, elas perdem a sua beleza e elas perdem o seu valor. Nós não fazemos assistência social. A nossa caridade, por exemplo, é uma correspondência, porque Deus fez misericórdia comigo. Deus foi misericordioso comigo. E como eu recebi misericórdia, então assim eu vou fazer misericórdia com o outro. E era coisa que os fariseus não conseguiam entender. Por isso é que Jesus dizia, eles gostam de usar belas vestes, eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, eles gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes, eles gostam de ser chamados de mestres, mas que dentre vós não seja assim, porque a misericórdia ainda continua sendo a alma de toda a caridade, de toda obra social que nós realizamos, porque sem misericórdia as nossas obras serão estéreis. Hoje Jesus então não está condenando, mas Jesus está chamando a atenção para o ridículo, de querermos levar uma vida somente exterior, mas sem cultivar o interior. O nosso santo de hoje, Santo Inácio de Antioquia, enquanto está sendo conduzido da Ásia para Roma para ser entregue às feras do Coliseu, ele escreve diversas cartas, defendendo a unidade da igreja, defendendo também a ortodoxia da nossa fé, e principalmente dizendo que onde está o bispo, aí está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo, está o bispo. E onde está o povo junto do bispo, está também diante de Jesus. E tem uma belíssima carta dele, onde ele vai dizer que nenhuma coisa visível ou invisível me impeça de possuir a Jesus. Eu sou o trigo de Deus. Logo mais, às 18 horas, eu estarei celebrando aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Carneirinhos, e às 19 horas na comunidade São Jorge. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Paz e bem.